Olá, no vídeo de hoje, vamos responder 21 perguntas da Bíblia, sobre o livro de Apocalipse. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber em primeira mão todas as perguntas da Bíblia. E deixe o seu like para divulgar esse vídeo para mais pessoas. No final, deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Agora, vamos começar. Qual igreja tem como característica espiritual o amor fraternal? Filadélfia, ou Pérgamo, ou Esmirna? A resposta correta é Filadélfia. Qual igreja não recebeu elogios, apenas censuras? Éfeso, ou Sardes, ou Laodiceia? A resposta correta é Laodiceia. Apocalipse 3, versículos 14 ao 22. Das 7 igrejas descritas no Apocalipse, quais as 2 igrejas que Jesus Cristo não faz nenhuma censura, só elogios? Pérgamo e Tiatira. Ou Esmirna e Filadélfia. Ou Éfeso e Filadélfia. A resposta correta é Esmirna e Filadélfia. Apocalipse 2, versículos 8 ao 11, carta à igreja em Esmirna. E Apocalipse 3, versículos 7 ao 13, carta à igreja em Filadélfia. As mensagens às 7 igrejas se referem apenas às igrejas da Ásia, no passado, ou se aplicam aos períodos da Igreja de Deus, alcançando os dias atuais. Apenas parcialmente se aplicam aos períodos da Igreja. Ou, se referem apenas ao passado. Ou, se aplicam à Igreja de Deus ao longo do tempo. A resposta correta é: se aplicam à Igreja de Deus ao longo do tempo. O que significa a expressão, os 7 Espíritos de Deus? 7 apóstolos. Ou 7 anjos especiais. Ou plenitude da obra do Espírito Santo. A resposta correta é plenitude da obra do Espírito Santo. Em Apocalipse 1, no versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono. Apocalipse 1, versículo 4. O que Jezabel representa na igreja em Tiatira? Uma rainha. Ou uma prostituta. Ou doutrinas falsas difundidas. A resposta correta é doutrinas falsas difundidas. Apocalipse 2, versículos 18 ao 29. Quantas cabeças, chifres e diademas tem a besta? 7 cabeças, 10 chifres, e 10 diademas. Ou 7 cabeças, 7 chifres, e 7 diademas. Ou 13 cabeças, 7 chifres, e 7 diademas. A resposta correta é 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. Qual é a primeira palavra do livro de Apocalipse? Anjo. Ou revelação. Ou apóstolo. A resposta correta é revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, versículo 1. Quantas taças tem a ira de Deus?
7 taças? Ou 10 taças? Ou 12 taças? A resposta correta é 7 taças. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Qual é a cor do segundo cavalo do Apocalipse? Vermelho. Ou preto. Ou amarelo. A resposta correta é vermelho. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Qual é a cor do terceiro cavalo do Apocalipse? Branco. Ou vermelho. Ou preto. A resposta correta é preto. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Qual é a cor do quarto cavalo do Apocalipse? Vermelho. Ou preto. Ou amarelo. A resposta correta é amarelo. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Qual é o número da besta? 456. Ou 566. Ou 666. A resposta correta é 666. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Em Apocalipse capítulo 16, a primeira taça da ira de Deus é derramada sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre os rios e nas fontes de água. A resposta correta é sobre a terra. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má, e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Em Apocalipse capítulo 16, a segunda taça da ira de Deus é derramada sobre o mar, ou sobre os rios e nas fontes de água, ou sobre o sol. A resposta correta é sobre o mar. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Apocalipse 16, versículo 3. Em Apocalipse capítulo 16, a terceira taça da ira de Deus é derramada sobre
os rios, e nos mananciais? Ou sobre o sol? Ou sobre o trono da besta? A resposta correta é, sobre os rios, e nos mananciais. Apocalipse 16, versículos 4 ao 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras. Por que julgaste estas coisas? Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Em Apocalipse capítulo 16, a quarta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol, ou sobre o trono da besta, ou sobre o rio Eufrates. A resposta correta é, sobre o sol. Apocalipse 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. Em Apocalipse capítulo 16, a quinta taça da ira de Deus é derramada sobre o mar, ou sobre a terra, ou sobre o trono da besta. A resposta correta é, sobre o trono da besta. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Em Apocalipse capítulo 16, a sexta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol, ou sobre o rio Eufrates, ou sobre o ar. A resposta correta é, sobre o rio Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Em Apocalipse capítulo 16, a sétima taça da ira de Deus é derramada sobre a lua, ou sobre as estrelas, ou sobre o ar. A resposta correta é, sobre o ar. Apocalipse 16, versículos 17 ao 21. E por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo: Está feito! Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Qual é a última palavra do livro de Apocalipse, na nova tradução na linguagem de hoje? Fim. Ou sempre. Ou todos. A resposta correta é todos. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Apocalipse 22, versículo 21. Deixe o seu comentário. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.